Então, o assunto aqui vai ser associação de resistores. Opa, teve de vermelho aqui. Associação de resistores, por que é interessante a gente falar de associação de resistores? Porque a gente dá um passo a mais na resolução de circuitos elétricos, tá? Porque aqui vai ser associação de resistores, mas o conceito visto aqui, ele pode ser aplicado a qualquer circuito, tá? Qualquer circuito. Em, né, você tendo qualquer elemento, não importa, pode ser aplicado essa análise que a gente vai fazer aqui. Beleza? Então, a gente tem, basicamente, três associações possíveis de resistores. A gente tem uma, que é associação em série. Não, hoje a letra tá horrível, hein? Série de resistores. A gente tem outra, que é a associação em paralelo de resistores. E a gente tem também uma associação que é chamada mista de resistores, que já dá para perceber que a mista ela vai englobar tanto partes do circuito que o resistor está em série e parte que está em paralelo. Tá? Então, basicamente, vai ser essas três aqui as possíveis. Então, se a gente for falar, por exemplo, da associação série, é uma associação que é muito simples. Tá? Como que ela é na prática? Você vai ter um ou mais resistores que estão de fato em série, configurado em série com outro. Então, nesse exemplo aqui, eu vou colocar dois resistores em série, mas poderia ser mais resistores. Beleza? Então, eu tenho a tensão aqui, aqui eu tenho R1, aqui eu tenho R2. Resistor 1, resistor 2, tensão, e aqui, obviamente, eu tenho também a corrente elétrica. Beleza? Aí a gente entra num negócio que é o seguinte: como calcular aí nesse tipo de circuito? Como que eu calculo a corrente elétrica aí nesse tipo de circuito? Porque a gente viu lá em cima que a lei de Ohm, né, a segunda lei de Ohm, para ser mais específico, ela é tensão por resistência, não é assim? Só que qual resistência que eu uso aqui? Já que eu tenho duas. Então, por isso que é interessante a gente saber como que esse tipo de circuito funciona. Né? Porque da mesma forma que você tem dois resistores ali, você poderia ter dois sensores, você poderia ter dois atuadores, você poderia ter duas válvulas solenoides, você poderia ter dois contatores, dois relés em série. Né? Você poderia ter elementos em série que, se você não souber como que um circuito série funciona, você não consegue saber, por exemplo, por onde que você inicia uma investigação de falha, uma investigação de defeito, né? E tudo mais. Então, em uma associação em série desse tipo aqui, como que vai funcionar? O resistor total, que eu vou chamar aqui de RT, melhor, né? Vamos começar assim, ó. Para eu calcular a corrente elétrica aí ali, eu tenho que usar essa expressão aqui, ó. E total, ou seja, a corrente total desse circuito, é igual a tensão total dividido pela resistência total. Bom, corrente total é que eu estou atrás, né? Que é exatamente essa corrente aqui, ó. Tensão total, obviamente, eu devo ter também, porque é justamente a tensão da fonte. Tá? Esse V total, ele vem também em alguns livros como VF, de tensão da fonte. Tá? Então eu preciso correr atrás desse RT, resistência total. Por quê? Eu não tenho resistência total aqui. O que eu tenho é R1 e R2.
Posso até chamar aqui de V total também. Para esse tipo de circuito, então, vou fazer uma seta aqui, o R total, ele vai ser calculado como a soma dos resistores que estão em série. Então, R1 mais 2 mais Rn. Coloquei Rn aqui porque eu posso ter vários resistores em série que a análise e o conceito não muda. Beleza? Primeira definição. Se eu tenho dois resistores ou mais em série, eu posso substituir esses resistores no cálculo por um resistor que tem o seu valor igual à soma de todos os resistores que estão envolvidos ali. Beleza? Então, por exemplo, se R1 fosse igual a 10, R2 fosse igual a 5, o meu resistor total seria 10 mais 5, que seria 15 ohms. Matematicamente, para a minha fonte, não muda se eu tiver dois resistores em série, um de 10 e um de 5 ohms, ou se eu tiver só um resistor equivalente a 15. Beleza? Em algumas literaturas, a gente pode encontrar esse RT aqui também como sendo R EQ, de resistor equivalente. Bom? Então é assim que funciona. Vamos ver um exemplo? Exemplo? Então, um exemplo. Para o mesmo circuito anterior, eu tenho que minha tensão, vou chamar aqui de VT, né? É igual a 10 volts. R1, 15 ohms. R2, 5 ohms. Para esse mesmo circuito, eu preciso encontrar o valor de I. Tá? Então, para encontrar esse valor de I, primeiro passo é encontrar a resistência total. Essa resistência total vai ser R1 mais R2. R1 mais R2, que a gente já tem os valores aqui, né? Que é 10, que é 15 e 5. Então seria aqui, ó, 15 mais 5, que seria o valor de 20 ohms. Beleza? Esse é o valor, ó, presta atenção, esse é o valor do meu resistor total. Mas eu tenho que saber que esse valor de resistor ele não existe na prática dentro do circuito. Ele é só um resultado dos resistores que estão lá. Tá? Porque visualmente, fisicamente falando, eu vou ver dois resistores lá. Um que é de 15 e um é de 5, né? Só que matematicamente e fisicamente seria a mesma coisa de ter um resistor de 20 ohms. Tanto que a gente vai usar ele aqui para calcular a corrente elétrica, né? Então, próximo passo, calcular a corrente de forma direta, né? Corrente total ali vai ser, vou escrever aqui para aproveitar a página. Então, a corrente total aqui vai ser quem? Tensão total sobre resistência total. Tensão total eu tenho, que foi dado, que é 10. Resistência total é 20. Isso aqui daria 0,5 ampere. Se eu fosse falar em miliampere, quanto que seria aqui? Para já treinar. Como que eu escrevo isso aqui em miliampere? 500 miliampere, né? Se eu fosse mudar essa unidade aqui de 0,5, né, para escrever em mili, seria 500 miliampere. Beleza? Então, olha só, resistor em série, eu somo os resistores e encontro um resistor equivalente total, ou um resistor total, né? Chame como queira. E depois disso é só aplicar, né, no valor, aplicar na equação que a gente já conhece, que está tudo certo. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Não, né? Ok. Bom, aí, pegando o gancho aqui desse primeiro circuito, a gente entra
Eu estou indo aqui, se vocês tiverem dúvida, a gente vai indo, hein? A gente entra aqui na famosa segunda lei de Kirchhoff. Kirchhoff, na realidade, tem dois H. Não, tem dois Kirchhoff. Eu fiquei na dúvida. Acho que tem dois. Peraí. Ah, tem dois Hs também. Kirchhoff aqui. Dois Hs e dois Fs. Tá, então, é segunda lei de Kirchhoff. Essa segunda lei de Kirchhoff, ela é chamada também de LKT, ou lei de Kirchhoff para tensão. E é justamente ela que é aplicada naquele tipo de circuito ali que vocês viram anteriormente, que é o circuito em série. Por que eu estou falando isso? Olha só. Basta fazer uma pergunta aqui que vai ficar difícil de vocês responderem, sabendo o que sabem até aqui visto na aula. Quer dizer com isso, fazer o seguinte, ó, vou redesenhar aqui o circuito. Esticar ele mais aqui para ficar melhor de analisar. Aqui, outro resistor aqui. Esse era o nosso circuito, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o R1 no valor de quanto aqui? 15 ohms, né? Então, aqui, ó, 15 ohms. A gente tem esse cara aqui que é R2 no valor de 5 ohms. A gente tem a nossa tensão da fonte que foi dado no valor de 10 volts. E a gente tem uma corrente circulando aqui no valor de 0,5 ampere. Beleza? Isso aqui foi calculado anteriormente. A pergunta que eu faço é a seguinte, olha. Se eu não tivesse esse valor de tensão aqui, ó, imagina que eu não tenho esse valor de tensão. A única coisa que eu tenho é corrente e resistência. Como que eu faria para calcular o valor de tensão da fonte? Responda para mim, por favor. Me ajuda aí? Se eu não tivesse o valor de tensão da fonte, como que eu calcularia essa tensão a partir da corrente e da resistência? Já somava as duas resistências, multiplica pela corrente? Perfeito, é isso que eu faria. Eu teria que somar 15 com 5, chegaria no valor de 20, certo? 20 ohms, multiplicaria 0,5 da corrente por esses 20. 20 multiplicado por 0,5 daria 10 volts, que é a tensão da fonte que eu estou procurando. Pronto, resolvi esse problema. E se eu mudasse a pergunta, falasse assim, ó, eu quero saber agora o valor da tensão que eu iria medir se eu colocasse aqui um voltímetro, que é um instrumento que mede tensão. Imagina que eu coloquei um voltímetro aqui, certo? E coloquei também um voltímetro aqui, ó. Vou chamar essa primeira medição aqui, ó. Vamos mudar o nome aqui. Vou chamar essa primeira medição aqui de medição V1. E vou chamar essa segunda medição aqui de medição V2. Por que V1 e V2? Porque eu estou medindo a tensão em cima do resistor 1 e aqui eu estou medindo a tensão em cima do resistor 2. Tá? Então chamei de V1 e V2 por causa disso. E agora? Eu não posso somar mais, né? Como que eu faço agora? Acho que faria isso em separado. O primeiro aí daria
O V1 daria 7,5 volts. E o segundo? O segundo não posso somar com o primeiro e fazer o total, não? Não. Eu acho que... A tensão é V1. Ó, eu preciso saber o valor de V1 e V2, que são valores que são medidos em cima do resistor. Então, o V2 daria 2,5 volts. Tá, o que você conclui com esses dois valores aí? Você Somado consegue ver alguma relação? Somado os dois dá o valor total. Isso é a segunda lei de Kirchhoff. Isso é a segunda lei de Kirchhoff. É exatamente isso. O que a lei de Kirchhoff fala? A segunda lei de Kirchhoff fala, que é a LKT. Se você tem um circuito fechado, uma malha fechada, que é isso aí que a gente está vendo, a tensão que a fonte ou as fontes fornecem, elas são distribuídas no circuito. De forma que, se você encontra todas as tensões na malha, esse valor tem que ser igual ao valor da fonte, senão tem alguma coisa errada. Pegou a ideia? Essa é exatamente a lei de Kirchhoff para a tensão, que é a segunda lei de Kirchhoff. O que a segunda lei de Kirchhoff fala? Vou escrever na frente aqui, ó. A soma das elevações de tensão é igual à soma das quedas de tensão. Não, mas o que você falou não tem nada a ver com o que você escreveu. Tem sim. Elevação de tensão é o que a gente chama de fonte. Tá? Para esse caso aqui vai ser fonte, né? Mas se a gente pensar, qualquer ponto onde o vetor da tensão esteja diferente da queda, a gente pode chamar de elevação. Mas a gente fala mais para frente. De início, pense o seguinte, elevação de tensão é fonte. E queda de tensão é o que está distribuído no circuito, tá? Seja em cima desses resistores que a gente está vendo, seja, vou repetir, né? Seja em cima de capacitores, de indutores, de equipamentos, tipo uma válvula solenoide, um relé, o que for, a gente pode considerar como queda de tensão. Tá? Então, queda de tensão é o valor que está em cima de tensão, né? Que está em cima do elemento analisado. Que para esse caso aqui, a gente chamou de V1, que é a queda de tensão no primeiro resistor, e a gente chamou de V2, que é a queda de tensão no segundo resistor. Tá? Então, V1 e V2 são as quedas de tensão que a gente tem nesse circuito. E é claro que a gente não vai representar sempre dessa forma aqui, né? Como se fosse um instrumento conectado. Aqui foi só de forma didática para vocês entenderem. E, inclusive, a gente vai fazer isso na prática, tá? Então, aqui era 10 volts, né? Então, como que eu faço na representação? A representação fica assim, ó. Sempre onde a corrente está entrando no elemento, eu coloco o sinal de positivo, tá bom? Então, aqui ficaria positivo, aqui ficaria negativo. Aqui ficaria positivo e aqui ficaria negativo. E depois eu faço uma seta ligando o negativo ao positivo, apontando assim, ó. Espera aí que ficou com duas pontas aqui, né? Assim, ó, fica melhor. Assim, e aqui, assim. Essa primeira representação dessa seta aqui eu chamaria de V1, e nessa de baixo chamaria de V2. Beleza? E, obviamente, na fonte, a fonte já tem a sua polaridade, né? Positivo e negativo. O que eu vou fazer aqui é só colocar uma seta assim, ó, para analisar. Tá? Vou chamar aqui de V total. Então, ó, positivo e negativo. Representei as quedas de tensão no circuito. Da mesma forma, o VT aqui representa a elevação de tensão no circuito. Bom, eu posso analisar da seguinte forma, olha. Todas as setas que estão do mesmo sentido somam e ficam de um lado da equação, e todas as setas que estão no sentido contrário se somam também, porém ficam do outro lado da equação. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer primeiro essa parte aqui, ó.
A soma das elevações de tensão. Quantas elevações de tensão eu tenho nesse circuito aqui? Fala para mim, por favor. Quantas elevações de tensão eu tenho nesse circuito? 2. Certeza? 3. Ó, vamos voltar aqui. Elevação, vou repetir, ó. Elevação de tensão é sempre fonte. Queda de tensão é sempre elemento. Beleza? Isso aí. Então, elevação de tensão para esse circuito, quantos que eu tenho aqui? Uma. Beleza? Que é o valor de 10 volts. Então, a soma das elevações de tensão. Então, eu vou somar as elevações. Ó. Como eu não tenho mais nenhuma, eu vou deixar só VT aqui. Fazer a outra parte. Ó. É igual. Então, eu vou escrever um igual aqui. Soma das quedas de tensão. Essas quedas de tensão aqui que eu desenhei, V1 e V2, perceba que elas estão no mesmo sentido, não estão? Olha aqui. No mesmo sentido aqui, que no caso seria o sentido anti-horário, né? Então aqui elas se somam. Então, do outro lado aqui, ficaria V1 mais V2. Então, isso aqui, soma das elevações. Aqui, ó. Essa parte da equação, soma das elevações. Essa parte da equação, soma das quedas. Tá? Então, a soma das elevações de tensão é igual à soma das quedas de tensão na mesma malha. Bom, então, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que tudo que está na fonte é dividido em partes iguais ou não no circuito. Sempre quando eu somo, então, o que está no circuito, eu preciso voltar com o valor da fonte. De forma visual, vocês podem pensar assim, olha. V2 e V1 estão para o mesmo lado e, ao mesmo tempo, estão em lado oposto à tensão da fonte, tá vendo? Olha. Então, se eu jogar esse V1 e V2 para lá, fica assim, olha, V total, opa, vai com sinal trocado, né? V total menos V1 menos V2, tem que ser igual a quanto aqui? V total menos V1 menos V2 tem que ser igual a quanto? 0. Isso aqui é a lei de Kirchhoff, tá? Isso é a famosa lei de Kirchhoff. Isso aqui, em simbologia, pode ser escrito assim, ó, somatórios das tensões em um circuito, né, uma malha fechada igual a 0 volt. E é isso. Então, se eu faço aqui o famoso rodar a malha, né, somando todas as tensões existentes em uma malha fechada, eu chego no valor de 0 volt. Beleza? Então, com valores, como que fica? Posso calcular, né? Então, resolvendo aqui, fica assim, ó, V1 é igual a corrente vezes R1. Então, isso vai ser 0,5 vezes 15, que é 7,5 volts. É a tensão aqui, ó. E V2, mesma coisa, corrente vezes R2. Então, seria 0,5 vezes R2, que é 5. Então, seria aqui 2,5 volts. Então, a tensão aqui, ó, é 2,5 volts. Bom, e meu V total é igual a 10. Então, se eu somo, olha, V1 e V2 tem que dar 10, né? Que é o que foi falado aqui na segunda lei de Kirchhoff. E, de fato, dá 10, né? 7,5 mais 2,5 é igual a 10. Beleza? Olha que interessante. Esse circuito aqui é qual tipo? Série, paralelo ou misto? Série. Série. Por que série?
Não é porque eu falei, né? Não. É série porque... É porque os condutores não estão em paralelo, estão em série. Estão na mesma linha, seria isso? Mesmo Isso sem... aí, basicamente seria isso. Eles estão de forma sequencial, né? O Isso. final de um interligando com o início do outro. Só que existe uma forma melhor da gente dizer isso. Que qual que é essa forma melhor? É essa aqui, olha. Vou até escrever aqui, porque depois eu disponibilizo para vocês. Então, em série, o que vocês observaram com relação à tensão dos elementos? Né, do circuito em geral. A tensão é a mesma para todos os elementos? Ela divide? Ela se divide. Divide. Então, aqui, ó. Tensão. Vou colocar assim, ó. Divisão de tensão. E o que vocês separaram com relação à corrente? A corrente é a mesma em todos os pontos ou tem algum ponto aqui, alguma bifurcação, por assim dizer, que a corrente vai para o outro lado? Vamos fazer o percurso da corrente aqui, só para ficar mais claro. Ó, a corrente sai desse ponto da fonte, passa no primeiro resistor, passa no segundo resistor, volta. Teve algum ponto que essa corrente se dividiu? Sim ou não? Não. Não. Então, a outra parte, divisão de tensão e igual corrente. Tá? Então, o que quer dizer? Que se você tem um circuito série, você vai ter tensão dividindo ali, né, no decorrer do circuito, de acordo com cada elemento, e a corrente ela vai ser igual em todos os pontos. Então a corrente ali ela é 0,5 A para todo mundo que está no circuito. Ela não se divide em momento algum. Tá? Então, falar, por que eu sei que determinado circuito é série? Porque a tensão se dividiu e a corrente se manteve igual. Essa é a definição de circuito série. Beleza? Aí você pensa assim, pô, mas o que determina, olha só, o que determina o valor da tensão em cima de cada elemento? O que faz ela ser maior, o que faz ela ser menor? Olhando para esse circuito aqui, ó, a gente consegue ter uma pequena noção, que é o seguinte, olha. Quanto maior é o valor do resistor, maior é a tensão em cima dele, concorda? Ó, esse resistor aqui de 15 ohms, ele teve uma tensão de 7,5 volts. O resistor de 5 ohms, ele teve uma tensão de 2,5 volts, tensão menor, tá vendo? Ou seja, quanto maior for o resistor da associação, maior é a tensão em cima dele. E essa definição que eu estou falando não vem do nada, né? Olha aqui. Vamos ver aqui. Ó, definição de tensão. Lê a definição de tensão para mim, alguém aqui. Vamos lá. O que está escrito na definição de tensão ali? Vamos lá, lê alguém para mim, por favor. Força que impulsiona os elétrons livres em um condutor. Em um condutor. Então é força, né? Então perceba que eu preciso, para os elétrons passarem de um ponto para outro, por assim dizer, eu preciso de uma força que faça isso para mim, que impulsione esses elétrons de alguma forma. Quando esses elétrons estiverem passando, vamos pensar assim, passando por esse resistor de 15 ohms, ele vai precisar de uma força maior ou menor do que quando eles estiverem passando pelo resistor de 5 ohms. Isso está claro que quando ele passar por de 15 ohms, ele vai precisar de uma força maior. É como se quando ele passasse pelo resistor, ele tivesse que pagar um preço ali, né? Ou seja, precisasse de uma força X para passar por ali. Né? E essa força que a gente fala aqui é a tensão. Então, por isso que no resistor de 15 ohms, eu observo uma tensão maior do que no resistor de 5 ohms. Tá vendo? Então, ó,
15 ohms, 7,5 volts, 5 ohms, 2,5 volts. A lei de Kirchhoff continua sendo válida, porém a tensão é distribuída de forma proporcional ao resistor da associação. Beleza aí? Então, ó, quanto maior for o resistor, maior vai ser a tensão em cima dos seus terminais. Beleza, gente? Entenderam essa definição aí? Tranquilo para mim. Beleza. Beleza, então. Então vamos aqui para... divisão de tensão é igual corrente, né? Já expliquei. Vamos agora, então, para o circuito... circuito paralelo. Vamos aqui agora para associação em